Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje aqui com mais um vídeo de Está Tudo Errado com Alguma Coisa e dessa vez vamos falar de Premonição no original Final Destination, filme do ano 2000 dirigido por James Wong. Quê? James Wan? Não, James Wong, aquele mesmo maluco que dirigiu Dragon Ball Evolution. Pois é, triste. Mas então, acho que todo mundo já viu esse filme e sabe sobre o que ele é. A história se resume em basicamente esse menino, que é o Alex, tendo uma premonição, quem diria, né, de que o avião em que ele e os amigos iam viajar explodiria. E a partir disso, ele e mais algumas pessoas saem do avião. Eis que o avião explode, como na premonição do Alex, e eles se veem safos da morte. Porém, acontece que a morte é malandra e decide que vai levá-los, sim senhor, e aí ela começa a matar os sobreviventes do voo 180. Desse modo, Alex e os outros que sobreviveram precisam achar outro meio de enganar a morte a fim de salvar suas vidas de novo. Apesar de eu gostar desse filme e o achar divertido e tal, tenho que admitir que ele tem alguns furos na sua trama, e estou aqui para justamente evidenciar isso. Desse modo, esse vídeo objetiva trazer essas inconsistências do filme, e aí vocês podem comentar se as coisas que eu apontei fazem sentido como erro ou não. A área de comentários está livre para isso. Não se esqueça de deixar também seu like e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que isso ajuda demais, beleza? Então vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, obviamente ninguém nesse elenco tem menos de 25 anos e está interpretando adolescentes de 16. Isso é sempre um pouco estranho, né? A não ser esse maluco aí que não tem um fio de pelo no rosto e nesse caso, por que ele tá se barbeando? Uma coisa que eu nunca entendi muito é por que após o Alex salvar a vida dessa galera, parece que isso faz com que todo mundo fique puto com ele. Todo mundo não, né? A Claire gosta dele, mas a professora lá uma hora diz: Senhora Liu, não fale comigo, você me assusta. Além disso, o Carter, que é mó babacão, também parece ficar puto com o Alex por ele ter salvado sua vida. E o pai do Todd também, primeiro impedindo que o filho fale com o Alex após o acidente e depois, após a morte dele, parece que o pai do Todd quer meio que culpar o Alex por isso. Puta galera mal agradecida, cara. É por isso que eu digo e repito: nenhuma boa ação vem sem perdão. Saiba que quando você for ajudar alguém, tu vai se lascar. Então a dica do He-Man é: não ajude pessoas. A morte do Todd é meio idiota, afinal não dava pra essa anta se apoiar na alça da banheira e se erguer para tirar a pressão do fio sobre o pescoço. Após a morte do Todd, a Claire e o Alex decidem ir ao necrotério ver o corpo dele. Quando chegam lá, primeiro que a Claire manda uma piada mó fora de hora. Acho que é. Por que fizeram ele parecido com Michael Jackson? Now the world don't. Cara, isso é tipo querer contar piada em velório, sabe? Mas essa decisão de ir no necrotério não faz muito sentido, afinal de contas o que eles esperavam descobrir? Né, o Alex fala que queria ver o Todd pelo menos pela uma última vez, mas pra quê? O que isso vai ajudar? É absolutamente nada. E a verdade é que só existe toda aquela cena do necrotério para introduzir o William Bloodworth, que só aparece para explicar o roteiro. E beleza, ele tem uma aura de mistério interessante, mas a função narrativa que ele exerce aqui é bem coisa de roteiro safado que não consegue desenvolver bem sua história. E aí tem que apelar para a expositividade desnecessária. Essa daqui é bem grande porque envolve toda a história. Em determinado momento, o Alex percebe que as mortes no avião tiveram uma sequência, que os que sobreviveram agora estão morrendo na mesma sequência que deveriam ter morrido dentro do avião. Primeiro que a sequência que eles morrem no avião não faz muito sentido, porque a explosão vem desse lado direito para o esquerdo, como mostra o esquema na tela. Assim, a explosão deveria pegar primeiro em cheio o Billy e o Carter. Mas quem morre primeiro é o Todd. O Todd deveria ser um dos últimos, assim como o Alex. Mas tá, isso pode ter outras coisas que eu não estou considerando, enfim, não dá para averiguar a ordem que as pessoas deveriam morrer mesmo. Então, a gente tem que confiar na dedução do Alex. Aí beleza, ele deduz que a professora Lilton é a próxima vítima, então vai tentar evitar isso. Aí entra vários erros, mas antes de eu comentar o que está errado nessa cena, deixa eu apontar um acerto desse filme, que é o design de produção, que coloca várias coisas meio escondidas, mas que remetem à história e ao que vai acontecer. Tipo esse mosaico na porta que dá uma dica de como a professora vai morrer. Toda a coisa do presságio funciona muito bem aqui e eles colocam isso durante toda a trama e é bem interessante. Mas dito isso, o problema aqui é que ela deixa uma caneca em cima do monitor e primeiro, como ela não percebe essa goteira no copo? Tá derramando bicas no chão. E outra coisa errada é a explosão do PC. Tipo, eu nunca vi isso, cara. Cai algumas gotas no monitor desligado e parece que ele virou um C4. Isso parece um computador que o Michael Bay teria, não um computador normal. E depois, após ser interrogado, o Alex vai até a casa da professora e o cara consegue fazer a coisa mais idiota possível, colocando suas digitais na faca sobre a mulher. O cara nunca assistiu o CSI, velho, que naquela época não existia CSI, né? Mas mesmo assim, o cara tava sendo suspeito durante o filme todo, ele vai lá e deixa justamente as digitais na faca. Porra, cara, tem um pouco de noção, né? E após isso, eles transformam um suspeito oficial e vai se esconder. Aí a Claire junta o Billy e o Carter para irem juntos atrás do Alex. Ela diz que precisa que o Carter a leve até o Alex porque ela está sendo vigiada pelos agentes
que esperam que justamente ela os leve até o Alex. Tá, mas como isso muda com essa galerinha do seu lado? Como é que você sabe que eles não seguiram até aí, sabe? Na verdade, o que acontece é que os roteiristas só precisavam pôr todos eles juntos e não sabiam como fazer isso. E como eles sabiam onde o Alex estava também? O cara é muito previsível, né? Tipo... Então, após todo mundo encontrar o Alex, eles conversam sobre quem é o próximo a ser morto e tal. E quem era o próximo da vez era o Carter, mas ele foi salvo pelo Alex. Então a morte pula ele e o próximo da vez é o Billy. A partir da morte do Billy, eles percebem justamente isso que falei, que se eles conseguirem se salvar da investida da morte uma vez, ela irá pular a vez desse que se salvou e ir pro próximo da lista. E aí o Alex pensa que a morte, após ter matado o Billy, vai atrás dele agora. E daí ele se isola na cabana que era do pai da Claire e deixa um ambiente o menos perigoso possível, justamente para tentar frustrar a investida da morte. E meio que a morte tenta atacar ele, mas ela falha, então a próxima da vez seria a Claire. Mas Alex lembra que ele não trocou o assento com as meninas lá do começo do filme. Portanto, ele não se sentaria ao lado do Todd e, portanto, ele não morreria antes da Claire. Assim, ela seria a vítima da vez. E cara, meio que isso é uma complicação porque assim, na premonição dele, a Claire estava atrás dele. Mas quando a coisa aconteceu de verdade, ele foi para o lado do Todd. Mas ele não trocou o assento, o que quer dizer que ele não estaria naquele lugar, se o acidente acontecesse. Mas ele saiu do avião, então ele não estaria de qualquer jeito. Ah, mano, isso é uma confusão. Mas o que importa é, se ele estava certo e a morte devia atacar a Carly, então por que ela atacou ele antes? A morte se enganou e daí na hora que ele se deu conta de que não era a vez dele e sim da Carly, ela também se deu conta ao mesmo tempo. Tipo, a morte não tem nem certeza da ordem que deve matar os passageiros do voo e tá confiando no seu esquema, velho. Fora que é muito conveniente ele não se lembrar disso até agora. E essa não é a única vez, e um momento mais à frente ele esquece de uma parada importantíssima, e já vamos falar disso, que é o erro número 13. Bom, no fim, Alex e a Claire sobrevivem à investida da morte. É legal que do nada a Claire chamou Alex de meu amor depois dele ter salvo ela. Mano, dá pra ver que ela era caidinha por ele, mas o cara não deu essa intimidade pra ela não. A garota é meio psicótica. Alex? Ai, droga! Não faz isso comigo! Alex, meu amor, acorda! Na verdade, o que parece que essa cena tem a ver é com o final alternativo, que na verdade era pra ser o final canônico do filme, ou seja, o final oficial, que eles acabaram mudando depois. Basicamente, o Alex deveria morrer naquela hora que ele salva a Claire do carro, né? Ele pega fogo e daí ele começa a morrer, exatamente. E então, a Claire tem um filho dele 9 meses depois. Pois é, então, aparentemente, antes do Alex morrer, eles tiveram algum relacionamento. Embora a gente não tenha visto isso em tela, né? A questão é que o filho dela ia nascer, ela e o Carter iam ficar vivos. E o final alternativo, na verdade, que eles acabaram mudando, era um pouco mais reconfortante, porque de certa forma eles se livraram da morte mesmo. A morte depois não veio atrás deles. Alex. O que acontece é que eles vão viver a vida, né? Mas a vida deles normalmente, eventualmente eles vão morrer, mas de velhice, não porque a morte está querendo matar eles antes do tempo. Sorry Alex never got to see him. He sees him. Every day. Claire, Alex was right. It did skip us. There was a design and we beat it. We won. All that we've won, Carter, is a chance at a full life. Chance that I'm not going to waste. Because for all of us, there is that one day. Mas tá, então, se passa 6 meses e a morte deixou eles em paz. Tá tudo de boa, aí eles viajam pra França, o Alex, a Claire e o Carter. Lá o Alex lembra de uma parada, 6 meses só agora o maluco se dá conta, né? E ele fala, oxe, ninguém me salvou da morte, então não teria como ela me pular. Então por que será que ela não veio atrás de mim? Né? E parece que, por ele ter lembrado disso agora, a morte também lembra, sabe? E daí ela começa a atacar ele. Como se ela tivesse de boa e daí do nada ela percebe, ela fala, nossa, velho, pode crer, eu fiz isso errado. Pra mim são um dos erros mais furados desse roteiro, cara. Tem outras coisas também que a morte é um pouco burocrática, né? Quer dizer, ela tem uma ordem certa e beleza, isso é estabelecido e tal. E não é exatamente um erro, mas uma coisa que eu acho engraçado, que tipo, teve aquela cena que tava todo mundo no trem dentro do carro, né? E ele estava lá naquela estrada de ferro do trem, e daí eles estavam presos. Por que a morte economizaria bastante se ela simplesmente travasse a porta dos carros e esperasse o trem chegar e explodir todo mundo? Tipo, ó, o trabalho tá feito aí.
Mas não, a morte ela quer ser burocrática, fala assim, não, isso aqui realmente não tá no menu, não tem como a gente fazer isso porque não tá no protocolo, então a gente tem que seguir uma ordem. Mas de novo, isso não é exatamente um erro porque isso foi estabelecido no filme. Mas uma coisa que eu não entendo mesmo é por que a morte simplesmente não dá um ataque cardíaco em quem ela quer matar. Ela não tem esse poder porque ela faz umas coisas bem absurdas nesse filme, né? Mas ela não pode simplesmente fazer uma coisa tipo dar um AVC num cara, um ataque cardíaco nem nada do tipo. Mas enfim, isso era o que eu queria comentar sobre as incongruências que vi nesse filme. Me fala se você concorda com elas, ou acho que alguma que eu falei tem uma explicação, enfim. Sinta-se livre para colaborar com o vídeo. E de novo, eu até gosto desse filme, eu acho que a ideia é muito original, se salvar da morte, depois ela vir atrás de você. Além do elemento de que o Alex descobre uma ordem para as mortes e tal. Apesar de eu achar isso um pouco burocrático, mas eu também acho bem interessante e é bem inventivo, então eu gosto disso. E no mais, o filme é até divertido, mas ele tem as suas imperfeições, né? É isso por esse vídeo, então espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou!